Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. Espero que vocês estejam tudo bem. Apesar de um pouco triste o Vasco ter perdido ontem, foi goleado lá em São Paulo 4-2. O Vasco começou o jogo com o mesmo time, tá? Léo Jardim, Puma, Léo, Robson, Piton, Jair, Galaz e Barros, Peck, Pedro Raul e Figueiredo. Aí depois entraram no segundo tempo Alex Teixeira, Olerano, Eric Marques, Carvajal e Rodrigo. O gol do Vasco foi aos 44 minutos do primeiro tempo por Barros e no segundo tempo aos 38 pelo Galaza, tá bom? É que o Vasco fez o gol aos 38 e até terminar o jogo o Vasco levou 2 gols. Então quer dizer que o São Paulo ganhou o primeiro tempo de 2-1 e ganhou o segundo tempo de 2-1 também. Entendeu? Então, eu não sei o que está vendo com esse técnico do Vasco, que ele escala mal e depois substitui mal. Então, não sei, tem jogadores ali que não eram nem para passar na porta do Vasco, mas está no Vasco. Então, fazer o quê? Não vou dizer aqui que o Vasco jogou mal, não. O Vasco jogou bem. O jogo foi bom pra caramba. Simplesmente foi 4 vacilos, 4 gols. O segundo gol do Vasco foi uma bola que o cara perdeu na entrada da área, perdeu, o cara entrou e fez o gol. Então, quer dizer que o segundo gol, aquele gol por cima do goleiro do Vasco, eu até achei que foi meio frango. Não foi um frango total, mas foi um franguinho. A bola foi em cima dele. Então, ele pulou assim desesperado e entrou. Mas tudo bem, não vamos chorar o leite derramado. Então, o Vasco tem que olhar já quantas partidas o Vasco não vence. O Vasco só venceu uma, que foi a primeira contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Agora, se o Vasco venceu, teve capacidade de vencer o América, o Atlético Mineiro, teve capacidade de empatar com o Fluminense e vai perder para Curitiba, Bahia, essas porcarias, Santos. Santos é um time medíocre. Eu vi o jogo do Palmeiras e Santos ontem. O jogo foi 0-0. Foi uma pelada braba. Uma pelada braba. Muito. Todos os dois times. Eu gosto muito do time do Palmeiras, mas o Santos foi. O jogo ontem foi uma porcaria. Tá? Agora, voltando para o Vasco. O time do Vasco, todos eles jogaram bem. Quem não estava bem ontem era o Peck. O Peck não estava bem. O Pedro Raul, ele nunca está bem, né? Eu não sei como esses caras que comentam o jogo e narram o jogo, etc., que diz que o Pedro Raul é um exímio cabeceador. Ele é péssimo cabeceador. Ele é péssimo em tudo. Ele é péssimo em tudo. Ele, como cabeceador, então, ele não é nada. Porque toda bola para ele só sabe cabecear em cima do goleiro quando não é para fora. Ele não sabe desviar para jogar no canto, que nem os outros fazem. Não. O gol do Vasco de Barros, viu o que o Barros fez? A bola veio, ele viu que o goleiro estava de um lado e ele cabeceou lá no canto. Por que o Pedro Raul não faz isso? Porque não sabe. O gol que o Pedro Raul faz, até mamãe faz, mesmo depois de morta. Então, quer dizer que o time do Vasco tem que abrir o olho. Porque se o Corinthians vencer o Flamengo hoje, o Vasco cai lá na zona de desespero. Que ele está na porta, né? São 4, o Vasco é o quinto aqui em cima. Ó, é o quinto. O Corinthians está aqui. Se o Corinthians vencer o Flamengo, faz isso, ó. O Vasco vai ficar na cabeça, vai ficar dentro da zona Z. Então, fazer o quê, né? Isso, eu acho que o Vasco, primeira coisa, tem que procurar Ele pegou um jogador chamado Carabajal, do Santos. Acho que é do Santos que veio esse time. É uma porcaria. Esse tal de Adriano também é outra porcaria. Então, a pegar esses troços ruins, bota jogador da base. Que aí se perder, perdeu com os juniores. Mas não comprou esse tal de Aureliano por 15 ou 18 milhões. Ele não vale nenhum. Aí quer dizer que o time do Vasco, a defesa dele fica sufocada, porque ninguém marca ninguém. Mas o jogo de ontem, não vou dizer assim, o Vasco perdeu porque jogou mal. Não jogou mal. O Vasco está arrematando mal pro gol. Toda bola que o Vasco chuta é em cima de um zagueiro, é para fora, ou então em cima do goleiro.
O Vasco não chuta uma bola colocada. Esse Figueiredo, ele é muito bom nas bolas fora da área. Ele cortar e chutar, ele é muito bom nisso. Mas ultimamente, ontem ele até que fez uma vez, mas foi em cima do goleiro. Não, eu não lembro se foi em cima do goleiro ou se foi para fora, uma das duas coisas. Então, quer dizer que do restante não. Só quer fazer o gol embaixo das traves. Não dá, ué. Tem que estar de fora. Clareou que acerta pro gol, mas não. Então o Vasco, ele tá assim, tem que treinar muito chute a gol, treinar muito. E esse Pedro Raul tem que treinar muito cabeçada. Cabeçada e cobrar pênalti. Porque os 3 pênaltis que ele bateu pelo Vasco, perdeu os 3, né? Então, quer dizer que ele é 0 em pênalti. Então, quer dizer que o Vasco, o goleiro do Vasco ainda salvou umas bolas boas pra caramba. O goleiro do São Paulo também salvou umas bolas lá difíceis pra caramba. Então, o Vasco não jogou mal. Infelizmente, o Vasco perdeu de 4-2, porque deram mole no meio de campo. O meio de campo do Vasco é muito fraco. O Vasco é fraco, a defesa do Vasco é boa. Esse Puma ontem, para mim, foi o melhor jogador em campo. Foi o Puma, foi o melhor jogador. Eu não gosto de Galaza. Eu acho que ele já tinha ido embora há muito tempo. Mas ontem até que... Não é porque ele fez o gol, não. Mas ontem ele foi melhorzinho do que nas outras vezes. E o Piton tá bem. O Robson fica meio maluco. O Robson tem que ir. Aquele é muito fraco. Mas o Vasco pegou um zagueiro argentino, que disseram que era uma sombra de jogador bom, não sei o quê, jogador de seleção, não sei o quê. Botou no Vasco, primeiro jogo fez um gol contra, no segundo fez um pênalti. Aí sacaram do time, eu acho que nem treina. Tem que ir embora essas pragas ruins. Então, fez tanta coisa para pegar ele, chega aqui, é reserva de um tal de Robson, que é ruim de bola pra caramba. Da defesa, o único que não serve ali é Robson. Ele é esforçado, mas ele não é bom. E o Vasco ontem teve uma coisa do meio de campo para frente que eu digo. A defesa do Vasco é boa, com exceção do Robson, que é ruim de bola. Mas o restante é tudo bom. Para mim, o Piton foi o melhor jogador em campo ontem do Vasco. Aí o meio de campo do Vasco, eles erram muito passe. Olha, ontem estava errando passe de 1 metro. O cara, rapaz, ele tá aqui 1 metro depois, ele ia chutar, dava no pé do adversário. O Vasco ontem foi tirar a lateral, por umas 3 ou 4 vezes foi tirar a lateral, e jogou no peito do jogador do São Paulo. Então tem alguma coisa no Vasco? Tem. Porque o Vasco não pode estar desse jeito. Tá certo que o Vasco não tem ajuda nenhuma, né? O Vasco ele é caçado para cair. Então assim, por eles, o Vasco não subia. Mas isso é medo, sabe? Então o Vasco não tem ajuda nenhuma, igual o outro tem, né? Tem ajuda nenhuma, etc. Mas tem um aí que tem uma ajuda enorme, né? Ele estava lá embaixo e agora está lá em cima. Lá em cima não, está no meio da tabela. Então quer dizer que se o Vasco vencesse ontem, passava esse time que eu estou falando. Aí quer dizer que, sei lá, o Vasco é um time, além de ruim, é azarado. O Vasco tem que ir numa igreja se benzer, fazer qualquer coisa, jogar aquela aguinha. Não tem essa águazinha que o jogador sente uma falta, tá morrendo no campo, passou aquela água e fica bom na hora, essa água milagrosa. Tem que jogar em cima do jogador do Vasco todo, essa água milagrosa, para ver se o Vasco acorda. Que o jogador do Vasco, tirando a defesa do meio de campo para frente, no meu modo de pensar, só fica o Jair. O resto pode ir embora todo mundo. Não fica nenhum. É Peca, Orelhano, Pedro Raul, Alex Teixeira, esse time pode todo mundo embora. Ficar só a defesa e mandar o Robson embora também. O restante pode ficar. E contrata um outro zagueiro que seja menos pior que o Robson. Porque o Robson é maluco. Aí, toda bola que ele vai é falta, toda que ele vai é falta. E ele vai passar a bola mal. Agora o Léo não, o Léo é bom, o zagueiro Léo. Que antigamente chamava de Léo Pelé, né? Ele não quer hoje em dia que chame mais ele de Léo Pelé. Então, é um direito dele. Então, o que acontece? O Vasco, ele é um time que, eu sempre falo para minha esposa, é um time azarado. É um time fraco e azarado. Que eu pensei, quando o Vasco venceu o Atlético Mineiro, poxa, o Vasco chegou bem pra caramba, o próximo jogo
caiu. O próximo caiu. O próximo caiu. Ontem foi a 6ª rodada ontem. Não, ontem foi a 7ª rodada. O Vasco ganhou um jogo e, se eu não me engano, o Vasco empatou 2. É 3-2. O Vasco está com 3. Está com 3 empates, uma vitória e 3 empates. E 4 derrotas. Então, não, 3 derrotas. Foi o 7º jogo ontem. O Vasco venceu o Atlético Mineiro. O Vasco está com 6 pontos. Então, o Vasco está com uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Quer dizer que está mal pra caramba. Está mal demais. Então, quer dizer que tinha que ser o contrário. Uma derrota e o resto vitória ou empate. Mas aí, sei lá, o time do Vasco tem que melhorar muito, porque além do Vasco não estar bem, tem gente querendo que o Vasco caia, né? E isso está na cara, que o Vasco voltar para a 2ª divisão. E isso parece que alguém, sei lá, não sei se é jogo, não sei. Eu não sei qual é a parada deles, mas dá para notar que a favor do Vasco, aquele jogo do Vasco, que houve os 4 pênaltis no mesmo jogo, 2 mais ou menos e 2 escandalosos, e que não foi nem pro VAR, houve um pênalti duvidoso contra o Vasco, foi diretamente pro VAR. Por quê? Contra o Vasco vai pro VAR, a favor do Vasco não vai? Porque se fosse pro VAR, no mínimo marcava 2 pênaltis, e o Vasco venceu o jogo. Entendeu? Então tem ali alguma coisa para arriar o Vasco, de novo. O Vasco já caiu 4 vezes. As 4 vezes que o Vasco caiu 2 vezes por estar mal mesmo, e 2 vezes não estava bem, lógico que não. Mas foi derrubado por... Parece que foi a última vez que o Vasco caiu, acho que foi. O Vasco caiu 3 vezes, né? E uma continuou, então foi 4. Então teve uma vez, não sei se foi a 2ª ou a 3ª vez, que teve um jogo Vasco e um time lá do Sul. Desse time pequeno do Sul, Figueirense, essas coisas assim. Eu não lembro bem qual foi o time. Houve um córner a favor do outro time, contra o Vasco. Aí, quando o cara cruzou a bola, o atacante desse time foi de soco na bola fazer o gol de mão. O juiz marcou pênalti contra o VAR, disse que foi o jogador... Nessa época não tinha VAR, sabe? Então, ele disse que o jogador do Vasco meteu a mão na bola. Então, quando repete o lance, a gente vê nitidamente que foi o jogador do outro time que fez. Então, o Vasco, esse pênalti, o cara fez o gol, o Vasco caiu. Então, que o Vasco foi derrubado, o Vasco não caiu. Porque se o Vasco empata ali, pelo menos, o Vasco não caía. Mas aí o Vasco perdeu o jogo com esse pênalti. Parece que o jogo estava 1-1, 2-2, coisa assim. Aí sofreu esse pênalti, foi gol, e o Vasco caiu. Então, quer dizer que 2 jogos do Vasco que foi ajudado para arriar. 2 não, 2 Vasco caiu mesmo, porque tinha que cair. Agora, enquanto que o outro caiu e salvaram, né? O outro caiu, se eu não me engano, parece que foi em 89, uma coisa assim. Caiu, aí juntou um monte de gente em cima para tirar de fora, né? Ele caiu lá no buraco, eu fui lá tirar ele do buraco. Então, mas isso eles não gostam que fale isso não, porque eles acham que é mentira. Tá? Mas foi verdade. É só procurar na internet que acha. Aí o que acontece? O Vasco ele tem que procurar uma igreja, uma vovó, para quem acredita, eu não acredito nisso não, mas quem acredita, procurar uma vovó forte, para ver se tira a urucubaca que está dentro do Vasco. Porque o Vasco está com uma urucubaca danada em cima. Todo mundo sobe, só o Vasco não sobe, cara. O Botafogo estava lá embaixo na rabuda, de repente o Botafogo cresceu, está lá em cima. Ontem venceu o Fluminense de 1-0. O Flamengo estava lá embaixo na rabuda, já está lá em cima. Apesar de ter 2 ajudas, mas está lá em cima. Então o Fluminense está bem, mas começou a dar uma caídazinha. Então, no momento, time bom no Brasil, o melhor time para mim no Brasil é o Palmeiras em primeiro lugar e o Fluminense em segundo. Mas mesmo assim eles não estão bem não. Não estão bem não. Então, eles estão tentando, né, colocar um time como campeão. Então eles escolhem, esse ano vamos escolher fulano. Aí dá toda margem para aquele time ser campeão, entendeu? Então agora rola. Então fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Não vê como é que está esse jogo sujo aí no futebol, que nego leva dinheiro para fazer pênalti, etc. Tem o juiz que apitou uns 3 jogos que eu vi aí,
era para ser estudado, ir lá, chamar ele, não, vamos fazer isso assim, assim, ver a lista telefônica dele, grampear, né, para ver o que houve, porque foi 4 jogos que eu vi que teve um juiz que deu para um time 11 cartão amarelo e 2 vermelhos, e para o outro time, nada. Entendeu? Então, é uma baita de uma ajuda, né? Porque se o meu time, o Vasco, está jogando contra outro time, e o juiz vai para o time do Vasco, enche de cartão amarelo, o Vasco tem que ir na bola devagar, porque se der um toque a mais, o juiz pode expulsar. Então, já o outro não, o outro está à vontade em campo. Então, pode correr à vontade, chutar, pitar e bordar, que está tranquilo. Já o time do Vasco todo mundo levou cartão amarelo, se levar o segundo é expulso. Então, tem que ir de maneira mais leve, etc. Não é que é? Então, isso é o tipo de ajuda. Tudo bem? Então, amigo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu esperava chegar aqui hoje contente, né? Bem, apesar que eu sou meio alegre, então, contente e falar bem do Vasco. O Vasco ganhou de 1-0, foi uma goleada, porque o Vasco ganhar de 1-0 agora é goleada. Esse time que está é goleada. Então, vamos, para mim, no modo de ver, ontem o melhor jogador, para mim, do Vasco foi o Puma. Tá? O Puma, para mim, foi o melhor jogador em campo ontem também. O demais foi mais ou menos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então, fica com Deus e tchau.